Vida. Apresentamos agora De Bem com a Vida, com Pedro Abreu. Olá, bom dia, pastor. Bom dia, aquele que nos Bem-vindo, escuta, Pedro. né? Que bom, estamos juntos. Sim. Hoje eu vou conversar sobre saúde mental, com o motivo do crescimento para o afastamento do trabalho e novos deveres dos empregadores. A questão é a seguinte: segundo o ranking do INSS, em 2024, as principais doenças que causaram afastamento do trabalho, dentre elas estão doenças por transtornos mentais. Nas 5 primeiras nós temos o transtornos ansiosos, episódios depressivos, transtorno depressivo recorrente, transtorno afetivo bipolar, reações ao estresse grave e transtornos de adaptações. Segundo o mesmo ranking do INSS, se somarmos as 10 maiores causas de transtornos mentais, nós vamos somar quase 500 mil casos de afastamento por transtornos mentais. Esse número bateu recorde. Diante dessa mudança social, dessa questão social, vem se buscando soluções. Segundo a OMS, 15% dos adultos em idade laboral apresentam algum tipo de transtorno mental em algum ponto da sua carreira. Então, assim, primeiro ponto, para o empregado fico alerta de que você tem que ter o cuidado com a sua saúde. Então você deve sempre estar atento a sintomas, como, por exemplo, distúrbios de concentração, distúrbios de memória, dificuldades para tomar iniciativas e decisões, sentimentos de mal-estar indefinidos, ansiedade, um choro frequente. Você, como funcionário, você faz essa leitura: eu estou chegando num ponto difícil, eu estou chegando num ponto que minha saúde mental não está bem, não estou me sentindo tão forte. O que você precisa estar atento? Você tem que estar atento que o INSS tem o auxílio por incapacidade temporária. Para que esse auxílio? É exatamente para isso. Estou temporariamente incapaz para o trabalho. E o empregado deve estar atento aos primeiros sintomas, porque às vezes um afastamento inicial pode ajudar ele na recuperação quanto antes e retornar ao trabalho com mais facilidade. Ele não precisa deixar também a chegar a extremos como não conseguir pisar no local de trabalho. A pessoa chega num nível de angústia, de algum distúrbio, de algum problema, de alguma aflição, que ele não consegue mais entrar no local de trabalho. Você não precisa deixar chegar a esse extremo, porque a sua recuperação vai ser mais difícil. Então o empregado tem que estar atento. Estou vinculado ao INSS, eu tenho o auxílio incapacidade temporária, que você pode pedir até online, pelo meu INSS, usando a TestMed. Aquele que não é vinculado, que trabalha como autônomo, trabalha sem vínculo de carteira de trabalho, ele deve se preocupar: eu estou segurado no INSS. É importante que na hora que você precisa desse socorro, o INSS vai te ajudar te dando esse suporte financeiro enquanto você se trata, você está cuidando da sua saúde. Para os empregadores, com relação a eles, eu alerto sobre a atualização da norma regulamentadora 01, que trata do programa de gerenciamento de riscos. Ela é considerada a norma principal para regular questões trabalhistas no ambiente de trabalho. E foi introduzido nessa norma, pela primeira vez, a identificação de riscos psicossociais no ambiente do trabalho. Os riscos psicossociais são apontados como fatores que podem contribuir ou mesmo desencadear adoecimento mental nos trabalhadores. Então, o que aconteceu? Qual é a mudança? Hoje, o governo se preocupou com a saúde do trabalhador. Está sendo um grande motivo de afastamento. Então, a norma agora vai tratar dos riscos que podem afetar a saúde do trabalhador. Então, agora o empregador tem que se preocupar com este ponto. Com essa norma, a empresa está obrigada a implementar medidas para gerenciar esse risco. O que é gerenciar esse risco?
evitar que o seu empregado chegue a esse extremo a se afastar, evitar que essas doenças continuem crescendo. Vamos tentar diminuir, vamos tentar cuidar, vamos tentar ter mais atenção com nossos empregados. Isso é uma obrigação que vai ser implementada em definitivo agora, em 25 de maio. Então, aqueles empregadores que estão nos assistindo, seja ele qual for, seja até mesmo uma igreja, a gente tem que olhar, temos que vigiar, temos que olhar, será que eu estou cuidando da saúde mental do meu empregado? A gente vai ter que cuidar. Nós temos que olhar para esse ponto. Aumentou a responsabilidade dos empregadores em promover um ambiente favorável ao bem-estar psicológico. Você vai ter que olhar medidas, você vai ter que tomar medidas para cuidar do seu empregado. Para você que é empregador, que está nos escutando, eu vou citar aqui alguns dos principais fatores que levam ao adoecimento mental no trabalho. Eles são até autoexplicativos, só pelo nome você vai entender. O primeiro deles é a pressão por resultados e metas inatingíveis, muito comum no ambiente de trabalho. Sobrecarga de trabalho. Outro ponto, falta de suporte emocional. Ponto também importante, assédio moral. E o quinto e último que eu sinto é insegurança e falta de reconhecimento. O que eu quero concluir agora, a minha participação, é lembrando, a saúde mental ela não deve ser tratada como um problema isolado do empregado mais. Mas agora ela deve ser tratada como uma questão coletiva dentro da empresa. Você, empregado, você tem que fazer sua leitura, você tem que se cuidar, você tem que buscar ajuda o quanto antes, você tem que, se preciso, não ter vergonha de se afastar por um tempo, não deixar chegar a sua situação a extremos. E empregadores, você tem que olhar agora para a sua empresa, tomar medidas e amenizar esses riscos de afastamento por transtorno mental. Tá bom? Ô Pedro, Sim, a nossa querida Raquel Cardoso sim. faz uma pergunta. Pode. E o que fazer quando o empregado não quer se tratar ou não reconhece que precisa de tratamento? Olha, observe aqui que não é o empregador, é o empregado. O que a empresa vai fazer? Então, o empregado ele não deseja se tratar. Você tem que estimular, você tem que incentivar. Você empresa vê que ele não pode trabalhar, você não pode forçar ele a trabalhar, porque pode chegar num extremo que você, como empregador, vai ser responsabilizado por um dano maior que possa vir a causar esse trabalhador por incentivar ele a trabalhar mesmo sem condição. Infelizmente, as empresas elas ficam, que é muito comum chamar de limbo previdenciário. Nem o INSS às vezes aceita, e ele não pode trabalhar, ele tem que ficar ali num cuidado especial da empresa, e a empresa tem que olhar para esse empregado e não pode forçá-lo a trabalhar. O ideal é não forçar. Muito obrigado, Pedro, e até a sua próxima participação. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus. Compartilhando a graça de Deus.